Meus amados irmãos, dando continuidade à exposição no livro de Mateus, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, do versículo 15 ao versículo de número 23. Mateus 7, do versículo 15 ao versículo 23. Eu vou proceder à leitura, os irmãos acompanham aí na sua Bíblia. Os irmãos vão acompanhar na Bíblia. Diz assim um texto bíblico: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deixe o seu texto aberto. Oremos. Senhor, fale conosco. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo. A despeito do pregador, a despeito das nossas mazelas, fale conosco. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos aqui já foram em uma casa onde você viu bem na porta uma placa dizendo: cuidado com o cão, ou cão bravo. Somente a placa já lhe deixa em alerta, somente a placa já faz com que você tome cuidado. Pois bem, as palavras de Jesus ditas aqui começam com essa mesma advertência: cuidado com os falsos profetas. Porém, a diferença é que eles não são comparados a cães, que podem comer um pedaço da nossa pele no aspecto físico. Esses falsos profetas são colocados aqui pelo Senhor como lobos, que podem destruir, comer, dilacerar a nossa alma e fazer com que nós venhamos cair em perdição eterna. Por isso, nós devemos ter muito mais cautela com os falsos profetas, até mesmo do que os perigos que nós podemos chamar de perigos físicos. Mas eu gostaria também de usar uma outra ilustração, com base na seguinte pergunta: por que nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas? A ideia é que eles podem sim nos destruir com um falso ensino. Suponhamos que você esteja numa estrada, indo para um determinado local, que você conhece mais ou menos o local, mas você nunca foi lá. Você pode conhecer por causa do GPS, ou você pode conhecer por causa de uma pesquisa na internet, mas você nunca foi àquele local. Então você pode se sentir perdido pelo fato do GPS estar desatualizado, ou qualquer coisa dessa natureza. E de repente você pede para alguém uma informação: como eu posso chegar nesse determinado ponto, nesse determinado lugar? Se uma pessoa lhe der uma informação equivocada, você, aceitando aquela informação, você vai pegar aquela estrada que ele lhe indicou, sendo uma informação errônea,
em um determinado ponto você vai descobrir que a informação foi falsa. O que você vai fazer? Retornar. Mas com isso você já teve prejuízo de tempo e um prejuízo muito maior de gasolina, né? Já que a gasolina está muito cara, então você vai ficar muito sentido com a informação equivocada e falsa que lhe foi passada. Quando pensamos em termos eternos, pode ser que esse prejuízo, caso nós não venhamos nos converter, sair do caminho errado, no sentido de conversão mesmo, e voltar para o caminho certo, a nossa destruição e o nosso prejuízo será, com certeza, muito maior. Os falsos profetas nos levam para o caminho largo, para o caminho da perdição, para o caminho da destruição, como nós falamos na semana passada. Jesus está falando aqui no Sermão do Monte sobre a escolha de duas realidades. Ele falou primeiro sobre dois tesouros, o tesouro da terra, o tesouro do céu. Ele também falou sobre dois deuses, o verdadeiro Deus e Mamon. Ele falou sobre duas portas, a estreita e a larga. Aqui ele está falando sobre duas árvores, dois tipos de fruto, uma árvore boa, uma árvore má, um fruto bom, um fruto mau. Ele também fala sobre duas edificações, a edificação que foi feita sobre a rocha e a outra que fora feita sobre a areia. E com tudo isso ele está nos mostrando a direção de um é a direção da morte e da destruição, a direção do outro é a direção da vida, sempre em contraste duplo, um caminho falso e um caminho verdadeiro. Quando nós pensamos em todos esses aspectos, nós pensamos naquilo que falamos na semana passada quanto à decisão que precisamos tomar. Nós precisamos refletir sobre a verdade do Evangelho, nós precisamos acuradamente olhar para o Evangelho e encontrar no Evangelho a nossa segurança, e não nas questões dessa vida. E quando então nós temos essa percepção acurada entre o falso e o verdadeiro, nós podemos então ter o que é verdadeiro e refutar aquilo que é falso. No próprio Sermão do Monte, o Senhor vai nos ensinando sobre a falsa religiosidade, aquela religiosidade que é em aparência, e ele fala que de forma interna é que nós servimos a Deus. Não é simplesmente quando fazemos orações, mas as nossas motivações estão equivocadas quando nós fazemos as orações simplesmente para nos expormos em aparência. Quando ele fala sobre a questão de alguns que diziam não adultero, mas no coração desejavam outras mulheres, e ele diz que no coração esse já adulterava. Alguns que diziam eu não mato, mas no coração odiava o seu irmão. Então ele está falando sobre a religião falsa, que era a religião dos fariseus e dos escribas, que o era em aparência, e ele está falando sobre a verdadeira religião, que é viver de acordo com o Evangelho, viver de acordo com os seus ensinamentos. Portanto, nós temos aqui a advertência do Senhor: não ouçam os falsos profetas, nós devemos ouvir a Cristo, porque Ele tem autoridade. E é assim que termina o Sermão do Monte, quando a multidão fica extasiada, maravilhada com o ensino do Senhor, e faz um contraponto. Este é diferente dos escribas e dos fariseus, porque este fala com autoridade. O Senhor Jesus tem ensino, e o seu ensino é de vida eterna. E aqui ele se revela no Sermão do Monte, já na conclusão do mesmo, de uma forma tão particular, tão maravilhosa, que ele mesmo se identifica como o único e verdadeiro Deus, como vamos ver um pouco mais adiante, algo que ainda não havia acontecido no seu ministério de forma tão clara e explícita como acontece aqui nesta porção das Sagradas Escrituras. Nós temos, portanto, o falso profeta que de forma aparente, ele, através do seu exterior, se apresenta como alguém que é de Deus, uma ovelha, mas no seu interior ele é um lobo. É isso que nós encontramos no versículo de número 15.
Portanto, nós vamos ver a escolha do ensino verdadeiro, que nós devemos ter, a escolha do ensino verdadeiro, e contrapondo então com aquilo que é falso. A pergunta que alguém poderia fazer então diante de tudo isso é possível alguém testar os ensinos de outros para que possamos descobrir se eles são verdadeiros ou falsos? É possível nós descobrirmos se aquele é um falso profeta ou um verdadeiro profeta? E a resposta, segundo o nosso texto, é sim. Nós temos como descobrir se o nosso ensino é verdadeiro ou falso, e nós temos como descobrir se aquele homem que está falando é um profeta que fala da parte de Deus ou não. Portanto, nós vamos meditar nesta noite sobre o seguinte tema: cuidado com o falso profeta. Discirna o seu ensino pelo seu fruto. Nós já falamos sobre a advertência que está associada ao perigo, e assim que começa o verso de número 15: cuidado, acautelai-vos. Já vimos esse alerta de um lobo que quer comer a sua presa, e o interessante é que nesses termos nós olhamos a figura que o Senhor usa, uma figura muito comum na Palestina, de um pastor que cuida da ovelha, e da ovelha que é presa fácil para o lobo. E então nós encontramos nessa sucessão de uma cadeia alimentar, a ovelha como sendo o petisco preferido do lobo. E Jesus usa essa metáfora comparando os falsos profetas aos lobos, que vinham disfarçados como ovelhas para junto do rebanho, para dentro do rebanho, a fim de comer, devorar e destruir, despedaçar. Eles tinham uma segunda intenção. Um líder religioso falso, ele usa a Bíblia, ele faz orações, ele canta como nós cantamos, mas tudo é um disfarce. Ele até usa o nome do Senhor. De forma exterior, ele é igual a um filho de Deus. Ele se apresenta como uma ovelha, ele se apresenta como um dos nossos, mas ele não é uma ovelha do sumo pastor, pelo contrário, por dentro é um lobo roubador, que tem a intenção de destruir. Sua pele é de ovelha, ele pode até emitir o som, o balir da ovelha, mas não é ovelha. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que quando o Senhor diz cuidado, acautelai-vos, Ele está mostrando o grande perigo que existe, e nós não podemos ceder facilmente, ou até mesmo passar a mão na cabeça dos falsos profetas, e dizer, não tem problema não, deixe que ele fique no nosso meio, ou até mesmo deixe que eles ensinem, ou até mesmo não acusar e não denunciar o ensino errôneo deles. Nós precisamos sim entender que é perigoso ouvirmos ensinos falsos, porque a nossa alma pode ser destruída, e nós vamos ver na sequência do texto o perigo que é seguirmos um falso ensino. Nós vemos aqui novamente aquilo que está no contexto do ensino do Sermão do Monte, a diferença entre o verdadeiro e o falso. Agora, como nós podemos discernir o verdadeiro do falso? Através de uma vida santa, através de uma vida santa. A santidade é a prática da verdade. Portanto, até mesmo alguém pode falar o que é verdadeiro e ainda assim não ser um discípulo de Cristo, como o próprio texto vai testificar um pouco mais à frente, quando eles dizem, Senhor, eu fiz isso no nome do Senhor, eu expulsei demônios, curei enfermos, profetizei no nome do Senhor, e o Senhor não entra no mérito da questão dizendo, vocês não fizeram isso não, pelo contrário, mesmo, e supõe-se que eles fizeram isso mesmo, e mesmo diante dessa realidade, o Senhor diz, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, não perpassa simplesmente pelo ensino e pelo que é fazer, pelo que fazer corretamente, mas perpassa por uma vida santa,
o adentrar no reino dos céus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. Então nós devemos fazer uma tarefa de exame, primeiro do ensino. Nós temos que fazer uma tarefa de exame até de nós mesmos, porque a sequência do texto é um falso profeta e um falso discípulo. Como se examina um profeta para saber se ele é verdadeiro ou falso? O verso de número 16 diz que nós devemos observar os frutos. Pelos seus frutos conhecereis. A pergunta retórica deste texto indica uma resposta negativa. Como vem essa pergunta retórica? Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? É a ideia de ervas daninhas, árvores com espinhos que não produz frutos? Não, a resposta é negativa. Não é possível tirarmos uvas dos espinheiros. Pode-se então tirar figos de abrolhos? Também não, que são árvores, pragas também dentro desse aspecto de árvores e de ervas daninhas. Assim também, aquele que glorifica a Deus não pode ser um falso profeta. Um falso profeta não glorifica a Deus, porque Deus nunca o conheceu, porque ele nunca serviu a Deus. Muitos até dizem assim: não, aquele camarada ali, ele está equivocado na doutrina dele, em alguma coisa assim, mas ele serve a Deus. No final das contas ele vai para o céu. Existe uma diferença entre o falso profeta e existe uma diferença entre aqueles aspectos que são considerados como heterodoxia. O que isso quer dizer? É um pensamento diferente, mas que não compromete a fé cristã. Um falso profeta, como por exemplo a questão do batismo que nós tivemos aqui. Algumas igrejas falam que o batismo é por imersão, outras dizem que o batismo é por aspersão, mas isso não implica em nada na questão de fé. Não implica em nada. Tanto aqueles que creem no batismo por aspersão, quanto aqueles que creem no batismo por imersão, todos estes serão salvos. Agora existe um ensino que é falso e que vai no âmago do evangelho, que destrói o evangelho, que arrasa o evangelho, e aí sim, é um falso profeta esse, e ele deve ser rejeitado completamente, tanto ele quanto o seu ensino. O bom fruto indica uma árvore sadia. Um bom ensinamento indica uma vida de acordo com o evangelho, uma prática de santidade. O que o homem é no seu interior, uma hora há de se mostrar no exterior. Um lobo, ele pode até se disfarçar, mas quando a ovelha começar a passar na frente dele, ele vai ter vontade de tragá-la. Ele não vai ficar ali agindo para sempre como uma ovelha. Um falso profeta, ele pode até enganar por um tempo, mas uma hora ele vai se revelar. É a mesma coisa de pastores que estão em igrejas. Eu percebo que às vezes algumas igrejas convidam um pastor. Ah, pastor, o senhor quer ser o pastor da nossa igreja? Sim. E aí algumas pessoas convidam alguns pastores e não sabem quem eles são. E depois de um tempo, 1, 2, 3, 4 anos, as ovelhas, os membros já sabem quem é aquele pastor. Aquele pastor não consegue esconder quem ele é. Se ele é um bom pastor ou um pastor fraudulento. Se ele se esmera, se ele é piedoso, não há como esconder por muito tempo. E foi sobre isso que Calvino disse: nada é mais difícil do que falsificar a virtude. Alguém que tenta falsificar a virtude, ele não tem êxito. Não é fácil, não é difícil. Melhor dizendo, é difícil, sendo não é fácil, né? Alguém camuflar quem ele é de fato e de verdade. Um fruto de uma árvore pode demorar para aparecer, mas quando ela vier à tona, será perceptível, visível, e qualquer um que provar, experimentar, vai saber que tipo de fruto é aquele, se é um bom fruto ou um mau fruto. Nos versos 17 a 19, nós encontramos então aquilo que João Batista já havia falado, sobre a questão dos bons frutos e dos maus frutos, sendo que a árvore que produz um fruto mau, a árvore má, ela deve ser cortada e lançada no fogo. É a ideia de que não há serventia para aquela árvore. É a ideia de que naquele contexto não existia combustível como há hoje.
Não existia luz elétrica, então as pessoas usavam os galhos das árvores para queimar, para fazer comida, para iluminar a noite e tudo mais. Então, se não há serventia para uma árvore má, ela só serve para o fogo. E Jesus faz essa analogia implicando no inferno, como o próprio contexto nos revela. Uma árvore má tem um propósito bem definido: ser castigado porque não serve ao Senhor Deus. Foi isso que o Senhor Jesus fez quando ele vai pegar um figo, e era o tempo de figo, e então ele amaldiçoa aquela árvore e ela murcha. Nós encontramos então o ensinamento do Senhor dentro de uma prática de que a árvore que não dá bom fruto, aquela árvore que não dá fruto, ela não serve para os outros, porque nós devemos servir, manifestar em frutos, em obras. Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Gostaria que os irmãos abrissem nesse texto, porque ele é próprio para nos ensinar quanto a esta questão dos falsos profetas. Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Olha que texto interessante. Então, um falso profeta poderia falar sobre um sinal e aquilo acontecer. É isso que o texto diz. Nós temos muitas profecias que algumas pessoas procuram dizer: não, aquele profeta é verdadeiro, porque ele disse que ia acontecer isso e aconteceu, então ele é um profeta verdadeiro. Percebam que os sinais miraculosos, sobrenaturais, são colocados aqui como um provável indício de que aquele profeta é verdadeiro e de que aquele discípulo é verdadeiro, mas não é assim. Pelo contrário, o que demonstra o que é verdadeiro é o cumprimento dos mandamentos. É isso que o texto diz, porque esse falso profeta, ele se levanta e diz: vai acontecer isso, e acontece, e as pessoas são atraídas por aquele entendimento de que ele é verdadeiro porque aconteceu aquilo que ele diz. Mas o texto ainda continua dizendo que o Senhor está provando, porque o sinal não corresponde com a sua vida prática. E ele está dizendo a sua vida prática de seguir a Deus, porque ele está dizendo: vamos seguir outros deuses. E Deus está dizendo que não é por causa do sinal que ele se torna verdadeiro, mas é por causa dos mandamentos do Senhor. Porque assim diz o verso de número 4: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz. Então, se você quiser saber quem é verdadeiro ou quem é falso, apenas ouça a voz de Deus, e através do conhecimento da palavra de Deus, você vai saber se aquele ensino é verdadeiro ou falso. Não olhe para o sucesso do profeta, não olhe para a multidão que ele arrebanha, olhe para Deus, siga a sua voz. O próprio Satanás, segundo as Sagradas Escrituras, se disfarça em anjo de luz. Quanto mais esses homens que são carismáticos, que têm ensinos que chamam a atenção, o povo gosta de ouvir, ensinos de prosperidade e de tudo mais. Só que a vida cristã não é uma vida piedosa de temor a Deus. Pelo contrário, eles querem enriquecer às custas das ovelhas. Esse assunto é tão sério do falso profeta, que sabe como o falso profeta era tratado no Antigo Testamento? Se ele profetizasse e a profecia não acontecesse,
o povo passava a mão na cabeça dele. Era assim? Não. Ele era apedrejado. O mandamento era que deveria se matar o profeta, que errou uma vez só a predição. Não precisava errar muitas não, errou uma vez. Ele era apedrejado. Por que é tão sério esse ensinamento? Quando o Senhor diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Porque se tratava com a pena capital? Porque a destruição é grande, é eterna. E nós precisamos entender, meus amados irmãos, que nós também não devemos passar a mão na cabeça de falso profeta. Quando nós falamos de algumas igrejas e de alguns ensinamentos, e eu não tenho vergonha e nem medo de falar da Igreja Universal, da Igreja Mundial, da Igreja Internacional da Graça de Deus e tantas outras e tantos outros pastores, nós falamos porque nós entendemos que são ensinos errôneos, pecaminosos e que destroem a sociedade. Inclusive, quando eu vou até me apresentar como pastor, eu já tenho que ir me justificando, falando, eu sou pastor, mas sou pastor da igreja presbiteriana. Você conhece a igreja presbiteriana? E aí já tem que falar um monte de coisa para me defender, porque esses maculam o evangelho. Nós precisamos tomar cuidado com esses e denunciar o erro desses. Jesus fez isso. Um falso profeta, ele pode ser legal, ele pode ser carismático, amigo de todo mundo, mas ele é fingido. Sabe por que ele é fingido? Porque ele tem um discurso bonito, porque ele tem um discurso de autoestima, mas ele está nos levando para a porta larga. Ele na verdade quer arrebanhar e ter um número de seguidores. Ele não quer levar esses seguidores para seguir a Cristo, quer levar esses seguidores para segui-lo pela estrada larga e pela porta larga. Esses falsos profetas, eles se autoproclamaram, porque não foram chamados por Deus, não foi Deus que chamou, porque o próprio Senhor Jesus diz que naquele dia ele falará, nunca vos conheci. Como pode ele ter sido chamado pelo Deus verdadeiro, se o Senhor Jesus nunca o conheceu? Então qualquer um que se levanta para dizer algo, ou até mesmo para viver contrário à palavra de Deus, e age como um profeta verdadeiro, este se levantou pelo seu próprio desígnio, pelo próprio propósito do coração, não foi Deus que o chamou. Eles se auto-identificam como líderes do rebanho, mas ninguém os colocou lá como líderes, porque o Senhor nunca os chamou para o ministério. Eles são lobos, eles são fingidos, eles são hipócritas. E o Senhor Jesus diz que no verso 22, que naquele dia, apontando então para o dia do acerto de contas, para o dia do juízo final, muitos naquele dia hão de dizer-me. Jesus está chegando ao fim do Sermão do Monte, e no fim do Sermão do Monte ele está apontando para o fim da história humana, quando então há de iniciar a história da nova vida, do lar celestial. E então nós temos o destino final daqueles que seguiram a Cristo, e nós teremos também o destino final daqueles que não seguiram a Cristo. E esses vão dizer, Senhor, Senhor. Naquele dia eles dirão, Senhor, Senhor. Mas isso não vai adiantar em nada, porque como diz o texto, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O que isso quer dizer? Que existe pública profissão de fé, que eles sabem do evangelho, porque eles estão chamando a Cristo de Senhor. Naquele dia há um reconhecimento, há um entendimento, mas não há mudança de vida. Portanto, não podemos achar que o nominalismo resolve a situação, ou seja, eu me nomeio como um cristão, mas o texto diz lá no finalzinho que esses serão réprobos. Por quê? Porque praticam a iniquidade. É esse o ponto em questão. Muitos estão dizendo que servem a Deus, mas a vida prática não vive como servo. Na vida prática ele não vive como servo, ele não está vivendo como um servo de Deus, praticando a justiça e vivendo em santidade. Então pouco importa, quiçá nada importa, se ele chama Senhor, Senhor,
porque o que verdadeiramente importa é uma vida santa e condigna com o santo evangelho. Aqui nós vemos um tipo de entendimento que pode até ser demonstrado com a fé, e quando nós olhamos para o evangelho de Mateus, isso se repete em vários textos, como por exemplo, da semente. Eu vou apenas citar alguns aqui, que é aquilo que nós podemos até chamar de fé temporal, a semente que cai entre os pedregulhos e entre os espinhos, e aí brota-se uma planta, brota-se, mas só que aquela que foi plantada e estava junto às pedras, não tiveram raízes profundas, o sol bateu, as provações, as lutas e tudo mais, fez com que ela murchasse. Existiu um certo aspecto de fé, mas não foi adiante, assim como os espinhos que sufocaram, ela também morreu, mas houve uma que produziu e deu fruto. Nós encontramos as viúvas, noivas, não viúvas, a parábola das virgens, das noivas, que eram as tolas e as nécias, as tolas e as sábias. Elas estão seguindo ao Senhor, em certo sentido, mas quando o noivo vem, algumas estão dormindo e outras estão despertas e podem adentrar para as bodas do Cordeiro, sempre implicando em um evangelho que é apenas um assentimento intelectual de uma verdade cristã, e o evangelho que muda a disposição do coração em prática de santidade. E é esse o grande ponto aqui que nós precisamos entender, e é esse o grande ponto do ensinamento do Senhor, porque ali todos estavam ouvindo, a multidão estava maravilhada com o ensino, mas a pergunta é, será que toda aquela multidão adentrou o reino dos céus depois da morte e adentrará os portões celestiais naquele grande e glorioso dia, no dia do juízo? É certo que não, porque nós temos, infelizmente, dentre o número de muitos, como o próprio sermão implica, dentre o número de muitos, poucos que atravessam a porta estreita, e dentre o número de muitos, muitos são aqueles que passam pela porta larga e pelo caminho largo. Portanto, meus amados irmãos, a advertência é: não só olhe para o ensino falso, para o falso profeta, mas olhe também para você, para que você possa investigar a sua vida, a fim de descobrir se você é um falso discípulo. Porque a advertência do Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, porque agora parte do falso profeta para o falso discípulo, porque até ele acreditava que era salvo, mas ele nunca foi um salvo, nunca serviu a Deus. E perceba que Jesus fala isso, eles dizem: olha, nós realizamos milagres, nós expulsamos demônios e profetizamos no nome do Senhor, tudo isso nós fizemos no nome do Senhor. E o Senhor não diz para estes: vocês começaram no caminho bem, mas depois se desviaram. Vocês estavam na igreja, mas estavam também no mundo. Vocês estavam ali no meio termo. Não, Jesus diz: nunca vos conheci. Nunca me relacionei com vocês. Nunca tive intimidade com vocês. De vocês serem meus servos e de eu ser Senhor de vocês. Portanto, meus amados irmãos, o ensino do Senhor é profundo, porque vai no âmago do nosso ser. E inclusive procura trabalhar não só com aquilo que é exterior, mas acima de tudo com as nossas motivações. Nós precisamos entender que a entrada no reino, como diz o próprio texto, implica em prática de vida cristã. O versículo diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqueles que praticaram impiedade não serão reconhecidos como pertencentes a Cristo, somente aqueles que praticam a vontade de Deus. Existe uma expressão latina que diz: o povo gosta de ser enganado. Aí já é a tradução, né? A expressão latina é populus vult decipi. Muitos seguem falsos profetas porque gostam de ser enganados. Eles gostam de ir pela porta larga.
porque querem vida fácil. O evangelho implica em sofrimento, em morte. Quando nós pensamos nesses ensinos que nós ouvimos, nós entendemos que esse ensino errôneo e falso é atrativo. Eu já tive o desprazer de ouvir até alguns presbiterianos dizer o seguinte: fulano de tal falou algo magnífico, maravilhoso, mas esse fulano de tal é um dos televangelistas que eu falei, dessas igrejas neopentecostais, que dizem o seguinte: deem tanto para que o Senhor os abençoe, deem dinheiro para a igreja e assim Deus vai abençoar. Se você não der, você é um derrotado, você é um miserável, Deus não vai lhe abençoar. Esse é o falso ensino da teologia da prosperidade, que enriquece a eles. Eles querem se alimentar das ovelhas, eles são lobos roubadores. São falsos profetas que são agressivos e dizem: eu vou rasgar a Bíblia se Deus não cumprir o que Ele prometeu aqui. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. E tudo que você pedir, Deus vai lhe dar. E como é que estão a vida destes? É só você olhar para a revista Forbes, que mostra o número daqueles que são pastores e que são riquíssimos. E você não precisa ir muito longe não, aqui em Palmas, tem muitos desses, que você olha, moram em mansões, tem carrões, andam de jatinho, e aí a pergunta é: como pode alguém se enriquecer sendo pastor? Como pode? Não é possível, não é possível. Meus amados irmãos, nós precisamos discernir o falso do verdadeiro. E nós não podemos ir no discurso de que ele fala algumas coisas positivas, mas em relação ao evangelho, é exatamente, ou é positivo ou é negativo, não existe meio termo, não existe algumas coisas. Jesus não chegou ensinando alguma verdade, ele chegou se manifestando como a verdade. Então, se ele for um teólogo da prosperidade ou qualquer outro falso profeta, por mais que ele fale uma coisa boa ou acolá, não promova, não o promova, porque ele promove a destruição e a perdição eterna. Interessante é que todos esses falsos profetas agem como esses falsos discípulos do texto, porque eles advogam expressões sobrenaturais quanto às suas ações. Eles dizem que no nome do Senhor eles expulsaram demônios, curam enfermos e tudo mais. São as mesmas expressões que nós encontramos nesse texto. Então não caia no conto do vigário, achando que essas coisas testificam que eles são verdadeiros, mesmo porque todas essas realidades promovidas são falsas. E mesmo que haja uma ou outra verdadeira, e eu digo que é possível haver uma ou outra verdadeira, mas isso não testifica que ele é um profeta verdadeiro. E aqui eu gostaria até de dizer algo, que eu já caminhei em um ponto falando sobre isso. Alguém pode falar até toda a verdade, pode ser um pastor presbiteriano, e já suponho que o pastor presbiteriano fala toda a verdade, né? Ele pode falar corretamente, adequadamente, e ainda assim ser um falso profeta. Por quê? Dentro do contexto, porque eles não levam uma vida de santidade, porque não servem a Deus, porque jamais foram servos de Deus, e até pode ter um ministério aprovado, até pessoas podem se converter, porque o poder não está nele, uma conversão verdadeira está pelo poder da palavra. Então, até uma pessoa em pecado, se ela pregar a palavra, pode ser, estou colocando como uma possibilidade, pode ser que alguém se converta e haja um fruto verdadeiro. E é por isso até que Paulo diz que ele esmurra o corpo dele e reduz a servidão, para que depois de ter pregado a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado. Portanto, meus amados irmãos, é muito sério a questão
É muito séria a questão da vida eterna. E nós precisamos tomar muito cuidado para entendermos o falso e o verdadeiro. E o falso profeta leva a falsos discípulos. Gostaria de concluir dizendo que Jesus é aquele que todos deverão reconhecer como Senhor. Mas nosso desejo não é apenas reconhecê-lo como Senhor no dia do juízo, como aqueles reconheceram. Mas o nosso objetivo é que Cristo nos conheça, se relacione conosco. E o interessante, como eu disse, é que Jesus se revela aqui no ápice do Sermão do Monte, porque até então ele não se apresenta como juiz e como Deus. Já há alguns vislumbres dessa realidade, mas aqui explicitamente no ensino do Senhor ele deixa claro de que ele é Deus e de que ele é juiz, porque ele mesmo diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor. E depois ele diz no verso 22, muitos naquele dia me dirão a mim, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, não temos feito isso, isto mais? E ele como juiz há de dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Só Deus tem essa prerrogativa. Portanto, ele é a autoridade suprema, a autoridade máxima, porque ele é o próprio Deus. Que nós venhamos olhar para o Senhor como juiz e como Deus de toda a terra, que nós venhamos nos submeter ao senhorio dele, e que nós venhamos ouvir os ensinamentos e nos colocar à disposição do Senhor para que venhamos seguir o caminho correto. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que esse ensino que se amplia e que caminha para o fim, o ensino do Sermão do Monte, possa nos mostrar a sequência do Evangelho na pessoa de Cristo como ápice da revelação. Sem Ele nós estamos perdidos. Se ouvirmos os ensinamentos dEle e seguirmos o caminho que Ele trilhou para nós, caminharemos para a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós.